A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Vamos começar hoje mais uma live, mais um culto online que nós estamos aqui nos sábados fazendo, né, pastor? E então vai chamando o pessoal para participar, vai reunindo a família na sala, no quarto, vai mandando o link também para os amigos, vai mandando o link do Instagram, o link do Facebook também. Depois, se você quiser reassistir os nossos cultos, entra na nossa conta também no YouTube, Primeira Igreja Batista em Cajazeiras, e assiste os nossos cultos, né, pastor? Sim. Boa noite a todos vocês. É uma alegria para nós estarmos mais uma vez aqui fazendo essa live. Estamos aí para juntos glorificar a Deus, pensar um pouco na palavra dele, aquecer nossa fé, nosso amor, e que vocês possam aproveitar esse tempo conosco aqui. Até 8h30 nós estaremos com vocês, louvando, conversando sobre a palavra, e vai convidando as pessoas aí a fazerem parte junto conosco também desse momento. Vai ser certamente uma bênção para você e para todos nós. Hoje nós temos um texto muito bom, né? Que é o vaso do oleiro, que se encontra lá em Jeremias. Então é um texto fantástico que nós podemos tirar muitas lições, né? Então nesse momento nós vamos fazer um momento com 2 louvores. Você que está na sua casa pode ir louvando e vai também compartilhando esse link, vai chamando o pessoal para ver um pouco do que nós vamos falar aqui sobre esse texto, que é o vaso do oleiro, que se encontra lá em Jeremias. As ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegar, seja empacado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, e leva o Senhor Rei dos céus em mar, pois todos ouvem quem me fará
todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Amém. Cantamos agora um hino do cantor cristão. Nós batistas, né, pastor? Prezamos. Prezamos ainda pelo o hino do cantor cristão, né, pastor? Isso. Sempre na nossa história e sempre desde que eu estou praticamente vivi minha vida na igreja, eu escuto esses hinos, né, pastor? São hinos que remetem à palavra de Deus, né? Que nos faz pensar numa vida cristã. E os homens que fizeram esses hinos, eles tiveram vidas com Deus. Foram experiências tremendas que eles tiveram com Deus e assim contam essas experiências através dos louvores. Por isso nos abençoa. Vida com Deus, Amém. nos abençoando. Nesse momento eu vou cantar uma música que chama Me Derramar e é uma música bastante pertinente para o nosso tema de hoje, que vai ser o vaso do oleiro, onde a gente precisa realmente se derramar na presença de Deus e Ele realmente fazer a obra em nossas vidas. Eu gostaria de mandar um abraço para Edinho, né? Edinho, que é tio de Ana, que está aniversariando hoje. Então, Edinho, parabéns, um forte abraço para você, um cheiro no coração. Amém. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas, fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou amado, me derramar, dizer que sou amoroso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te
Neste momento nós vamos ler um texto que se encontra em Jeremias 18. Você que está com sua Bíblia em casa, você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar. Desde já agradecer ao pessoal que está sempre conosco aqui nas lives, Eilane, Azilce, Edinho, João Vitor, Leude Jane. Já temos algumas pessoas aqui no Instagram e outras também no Facebook. Então, vamos ler Jeremias 18. Do versículo 1 ao versículo 6. E diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Amém. Pastor, então, nesse momento, nós lemos aqui um texto que é bastante conhecido, mas que nós temos muitas lições para tirar dele, né, pastor? Então, assim, primeiramente, por que Deus manda a Jeremias descer à casa do oleiro naquele momento? Bom, gente, no tempo do profeta Jeremias, e ele era considerado um profeta chorão, ele se emocionava muito pelo sofrimento que Israel vinha passando. Aquele momento era no tempo do rei Josias, que foi um dos últimos reis que fazia coisas boas, que fazia o que era bom aos olhos do Senhor. Depois de um longo período de cativeiro, Deus enviou Jeremias para falar o coração do povo de Israel, para que o povo despertasse novamente a fé, pudesse se voltar para Deus, e assim Deus poderia fazer uma vida nova, trazer uma vida nova para todos eles. Então, foi um momento difícil que o povo passou, e Jeremias trouxe essa luz do fim do túnel. Jeremias trouxe essa novidade vinda da parte de Deus, onde Deus, de Gênesis até o último livro da Bíblia, a gente vê um Deus amoroso, um Deus gracioso, buscando uma reconciliação com a sua criação. Então, Deus sempre, em toda a história da Bíblia, é Deus querendo resgatar o que se havia perdido. E assim, o povo de Israel estava sofrendo por longos tempos de cativeiro, e Deus estava desejando, querendo restaurar esse povo. Amém. Então, é um texto de restauração, na verdade, né? E então, assim, qual é o grande ensinamento desse texto? Para quem chegou agora na nossa live, nós lemos Jeremias 18, que fala sobre o vaso na mão do oleiro, né? Então, é um texto de restauração. Então, qual é o grande ensinamento que Deus quer nos passar através daquilo que ele falou? Deus ele quis falar o coração do povo através do profeta Jeremias de uma forma muito clara, objetiva, direta, para que não houvesse dúvida alguma sobre o desejo que Deus tinha de restaurar aquele povo. E a aplicação dessa história, né, do vaso que desce até a mão do oleiro, traz de fato a necessidade que o povo tem de ser refeito, não é? Como um vaso que estava perdido ou quebrado e não era mais vaso de honra, e Deus explicou ali de forma muito clara que as pessoas precisavam voltar para as mãos de Deus, para os braços do Pai, a fim de receber dele uma restauração. Eu tive uma experiência, Iane,
tremenda lá em João Pessoa. Logo quando eu estava estudando no seminário, nessa época eu trabalhava na Osmed junto com o Jocelyn. E ali em Quadra Mares, que fica entre Mangabeira e Penha, tem um local lá de fazer jarros. E eu fui, a pedido do meu patrão, buscar uns jarros lá e estava esperando a pessoa chegar. E eu comecei a andar por dentro dessa olaria e por trás de um grande um galpão enorme, eu arrodeei e tinha um homem fazendo jarros, né? E assim ele fazendo aquele jarro, muita eficácia, presteza. Eu me lembrei logo do texto de Jeremias 18. E aí eu fui conversar com aquele oleiro, aquele homem, e procurar tirar lições da experiência daquele homem que estava construindo, fazendo vasos. Ao lado do galpão tinha um monte de vasos, um em cima do outro. E eu perguntei, esses vasos para ser quebrado, destruído? Aí ele disse, não, esses vasos são para que eu possa refazê-los. E aí eu fui perguntando a ele, esse vaso aí que está sem a parte de baixo, como é que você faz? Não, isso aí é muito fácil. Eu faço uma reconstrução desse vaso e ele fica perfeito. Você não vai notar nem onde foi que estava quebrado. Tinha um vaso também que estava quebrado na lateral. Eu disse, esse aí, também faço, fica perfeito. E assim ele foi me dizendo as experiências dele de refazer o vaso e eu me lembrando desse texto, né? Assim, tinha um vaso trincado. Um vaso muito bonito, com algumas flores em alto relevo por fora dele. Esse vaso tinha um trinco. E eu perguntei, então esse aqui é bem mais fácil, né? Porque está só trincado. Ele disse, não. Esse vaso aí, eu preciso quebrar ele para refazer. Porque se eu remendar esse trinco, ele vai aparecer de novo, ele vai trincar no mesmo lugar. Então eu fiquei pensando, foi uma experiência tremenda, e assim eu fiz um sermão sobre esse texto e essa experiência que eu tive com esse oleiro. Até comentei com Jocelyn e Alex, eles foram lá conversar com esse mesmo oleiro, porque foi uma experiência tão forte para mim, e eu preguei na igreja que eu fazia parte lá em João Pessoa, e foi assim tremendo, uma mensagem maravilhosa, uma mensagem que Deus falou muito ao coração lá na igreja. E a aplicação desse texto é que Deus ele não estava falando simplesmente a uma nação, ele não estava falando a um bocado de gente, ele estava falando a cada um das pessoas que faziam parte do povo de Israel, como ele fala até hoje, a cada um de nós. A você que está me ouvindo agora, Deus, ele pode restaurar a sua vida. Algumas pessoas, elas se fazem fortes, mas não passam de um vaso trincado, que precisam voltar para a mão de Deus, que precisam estar na mão de Deus. Deus disse assim como o vaso vai à mão do oleiro e ele é restaurado, eu não poderia fazer isso sobre as vossas vidas, ó casa de Israel. Então imagine essa possibilidade verdadeira, real, que Deus tem para mim e para você restaurar a nossa vida. Ele, como aquele que nos fez, aquele que sabe o nosso caminho, aquele que sabe o que nós precisamos, como nós estamos vivendo. Às vezes estamos na igreja como um vaso quebrado, mas sem querer se lançar na mão de Deus para ser restaurado. Às vezes aquele vaso bem bonito, mas está trincado e não serve para nada, não serve para ser um vaso de honra. Quantas pessoas existem assim hoje na igreja, que precisa ser quebrado por Deus, sabe? Precisa ser o vaso, o barro amassado novamente,
para ser reconstruído, refeito. E olhe como Deus é maravilhoso. Ele sabe os detalhes da vida de cada um de nós, como um vaso bonito, detalhado, né? O oleiro ele tem aquela percepção aqueles detalhes que fazem a beleza do jarro. Assim, Pequenos detalhes. os né, pequenos de tudo. detalhes. Isso me faz lembrar que se a nossa vida quebrou, né, a nossa família, nós temos três situações. Ou a gente vai chorar porque a vida está quebrada, ou você vai jogar os cacos fora sem nenhuma perspectiva, ou você vai pegar a sua vida, que pode estar aos pedaços, e colocar nas mãos daquele que te fez, Amém. restaurando a tua vida toda, né? Então, essas lições a consciência que temos de nos lançar nas mãos de Deus, como um vaso precisa estar na mão do oleiro, assim a nossa vida precisa estar na mão de Deus, para que Ele possa restaurar. E, pastor, nós vemos que nem sempre é fácil, né, essa restauração, que esse quebrar de Deus, o vaso, esse refazer, ele requer, às vezes, um pouco de sofrimento e tal, mas porque Deus ele quer o melhor para nós no final de tudo, né? Às vezes nós vamos sofrer e às vezes você pode pensar assim, poxa, mas isso Deus já me ensinou uma vez, isso já está quebrando de novo, mas é porque nós não colocamos totalmente aquilo nas mãos de Deus para ser refeito. Nós voltamos a errar, nós estamos fazendo a mesma coisa errada e Deus ele está novamente refazendo naquela área, novamente trabalhando naquela área, né, pastor? E às vezes isso demora. Na verdade, a ideia que nós temos é que a gente precisa aprender a abrir mão de muitas coisas, para que a gente se lance nas mãos de Deus e a gente deseje que Ele faça a vontade dele em nossa vida e não a nossa vontade. Quando a gente vê em Mateus, né, e eu gostaria de pensar, a gente se remete a esse texto de Mateus, capítulo 10, versículo 37 ao 39. Jesus é muito claro naquilo que a gente precisa fazer para aprender a fazer a vontade dele, a dedicar a nossa vida a ele, a estarmos nas mãos dele para que ele possa refazer a nossa vida. E assim ele diz em Mateus 10, 37, ele diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, a achará. Né? Então veja que Jesus ele nos traz a ideia de nós abrirmos mão da nossa vida. Nós precisamos perder aquilo que a gente planejou, a gente organizou na nossa vida. Às vezes até aquele que a gente acha que é mais precioso, né? Mais abrir importante, mão. Exatamente. A gente precisa abrir mão. Perder. Veja como a matemática de Deus é diferente da nossa. Né? Para você descer na mão do oleiro, você vai ser quebrado e refeito. Né? Jesus disse aqui, você precisa perder para ganhar. Né? Você precisa perder seus desejos, seus sonhos, para que haja o desejo de Deus, os sonhos de Deus sobre a tua vida, e assim você vai estar ganhando, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Quando você abre mão da sua e se lança nas mãos do teu Deus, Ele vai reconstruir a tua vida, Ele vai te fazer novamente. E olha quanta oportunidade Ele tem nos dado a cada dia, porque quando nós acordamos, Ele nos dá a oportunidade de fazer tudo
novo, não é? As misericórdias do Senhor se renovam A cada cada manhã. Ele nos dá a oportunidade de dizer: eu quero viver diferente do que eu vivi ontem. Eu quero viver na tua presença, Deus. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero acertar o alvo. Eu quero declarar que te amo. Eu quero fazer as coisas que o Senhor ama que eu faça. E não as coisas que eu desejo fazer. Porque às vezes o nosso desejo pende para a carne. E o pender para a carne, a Bíblia diz que dá em morte. Há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o fim deles não é o melhor. Por isso, é necessário que a gente entenda essa matemática de Deus, onde perder, eu devo perder para ganhar. Quando eu perco nesse mundo, quando eu perco as coisas passageiras, eu ganho as espirituais, que são eternas. Não é? E são valores e princípios que ninguém pode tirar de dentro de nós. Vejam que você trilhou o seu dia hoje. Será que você estava na mão do oleiro para que ele fizesse ou refizesse a tua vida, para que você fosse como um vaso de honra nas mãos dele? Ou você negligenciou hoje? Ou você não sentiu o desejo de orar como tinha que orar? Ou você não sentiu o desejo de ler a palavra como você tinha que ler e alimentar o seu espírito? O que você fez hoje da sua vida? O que você tem feito durante essas semanas? Ora, às vezes nossas vidas parece que estão aos pedaços. Mas ainda assim, se a gente juntar esses cacos e colocar na mão de Deus, Ele reconstrói, Ele refaz. Isso me faz lembrar, eu não sei se alguns irmãos que foram conosco para a Vigília dos Homens lá em João Pessoa, tinha um pregador lá falando sobre o naufrágio de Paulo. E eu achei muito interessante a aplicação que esse pregador fez desse naufrágio, onde muitas pessoas estavam no navio e alguns já tinham jogado algumas coisas fora do navio, pensando que o navio realmente ia afundar, como de fato afundou. Mas Paulo recebeu uma orientação de Jesus, onde Jesus disse: olha, Paulo, fica tranquilo que ninguém vai morrer. Ninguém nesse barco vai morrer. E havia muitas pessoas ali. Então Paulo disse: olha, não joguem nada, ninguém pule no mar. Todos nós iremos nos salvar. E as pessoas ficaram ali tudo juntas e o barco batendo já perto da praia, e foi se desfazendo o barco e se espedaçando, e as pessoas foram caindo no mar e pegando nesses pedaços. E eu me lembro que o pregador lá na Vigília dos Homens disse assim: olha, Jesus tem uma promessa, como ele teve para Paulo, onde Jesus disse a Paulo que nenhum iria morrer, ninguém iria se perder, nenhum iria se perder. E assim aqueles homens, como foram pegando os pedaços do barco para se salvar. Imagine se a sua vida familiar esteja aos pedaços. Você pegue esses pedaços da tua família e coloque nas mãos de Deus. Ele vai refazer a história da tua família, da tua vida. Você se pegue com esses pedaços. Se a tua vida conjugal, o teu casamento está aos pedaços, pega esses pedaços e bota na mão do oleiro, que ele vai fazer o teu casamento como um vaso de honra, um vaso bonito, um vaso que vai glorificar o nome de Deus, mostrando que você realmente, a sua família, sua vida conjugal está de fato nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Se a tua vida financeira está aos pedaços, se apegue com ela e confie no Senhor e lute, faça a sua parte, porque certamente Deus vai pegar os pedaços de tudo isso e fazer um vaso de honra e vai suprir as necessidades no momento certo. Agora você precisa confiar nas mãos do oleiro, você precisa confiar a tua vida, os pedaços que restarem dela, você precisa confiar na mão do Deus Todo-Poderoso.
Você precisa entregar a Ele, você precisa abrir mão, você não tem força para restaurar, mas Ele tem. Deus tem força para restaurar toda a tua vida. E Ele vai salvar você de tudo isso que a gente está passando. Ele vai salvar você do teu pecado. Você precisa crer nisso. E assim aquele pregador encerrou aquele momento de reflexão dizendo, olha, se toda a tua vida estiver aos pedaços, pega esses pedaços, coloca na mão do Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem a maior promessa para toda a vida, uma promessa de salvação, uma promessa de vida eterna, uma promessa que você pode confiar. Ele nunca vai te desamparar, Ele nunca vai quebrar a tua vida e deixar lá os pedaços. Ele vai pegar a tua vida e restaurar com especificidades suas que vêm da parte dele. São coisas particulares que Deus pode fazer na tua vida e todas as pessoas vão perceber que Deus agiu na sua vida. Mas você precisa, como aquele pregador disse, pegue todos os pedaços, os cacos da sua vida e coloque na mão de Jesus Cristo. Porque Ele pode refazer com todo o poder, com todo o amor, com toda a graça, com toda a misericórdia, não com um olhar de juízo, mas um olhar de salvação, um olhar de restauração, um olhar de reconciliação. E se você crê nisso, tudo que você está passando, pode ter certeza, vai ser história para você contar a muitas pessoas que Jesus restaurou você. Jesus restaurou a tua família. Jesus restaurou o teu casamento, o teu emprego, a tua casa, as tuas amizades. Jesus restaurou a igreja que você está fazendo parte. Porque Ele tem todo o poder para isso. Então, a gente tira lições maravilhosas, né? Quando Ele junta os cacos da nossa vida. E Ele que junta. Fica tão perfeito que nem você vai lembrar mais que eram pedaços. Eram apenas pedaços. Você nunca mais vai lembrar. Amém, pastor. E você vê assim que, como você falou, a matemática de Deus, como ela é diferente, né? A gente tem que perder a nossa vida, na verdade, perder aquilo que a gente acha que é precioso para poder ganhar nas coisas espirituais, né? E quando a gente trata de forma espiritual as coisas de nossa vida, a gente tende a colocar tudo nas mãos de Deus para Ele refazer, para Ele trabalhar, para Ele fazer como oleiro, né, pastor? Sim. A consciência de que nós precisamos ouvir a voz de Deus e nos lançar nos braços dele, abrindo mão. Às vezes nós estamos dirigindo a nossa vida e quando vem uma curva perigosa, a gente não sabe o que fazer na velocidade tão grande. Decidimos entregar a Deus. Mas em um dado momento da nossa vida, a gente fica tentando pegar de novo esse volante. A gente fica tentando pegar esse volante de novo. E não sabe você que se você pegar esse volante, pode acontecer um acidente terrível. Deixa a direção da tua vida na mão de Deus. Porque Ele sabe o que fazer. Ele sabe aonde você tem que chegar. E Ele coloca isso na tua mente, no teu coração. Você precisa chegar no lar eterno, no lar nos céus. Porque tudo que nós estamos vivendo hoje vai passar. Tudo isso vai passar. Nós temos que caminhar em direção aos braços do Pai, para que a gente receba dele o local que ele foi preparar. O Jesus, ele foi preparar um lugar para todos nós, nessa morada celestial que Deus já preparou para todos nós. Então, pensa nisso,
se coloca na mão do teu Deus. E Ele certamente vai fazer o melhor. Porque Ele sabe fazer o melhor. Amém, pastor. Foi uma mensagem muito edificante, né? Muito forte também. E nesse momento eu gostaria que o pastor pudesse orar. Também vamos orar pela vida de Temi, que está fazendo aniversário hoje. E que o Senhor também possa fazer uma oração final, que o Senhor possa pedir para que haja restauração nas nossas vidas, na vida de nossa família, naquilo que principalmente nós vemos necessidade que Deus quebre e refaça e restaure, né? Como o oleiro. Então que o Senhor possa orar por cada um que esteve conosco na live, também por todo o seu povo, né? Por toda a igreja, por todos. O Senhor possa fazer uma oração dessa maneira, pedindo mesmo restauração para todos nós. Bom, eu mando um abraço para Temi. Parabéns, Temi, que Deus te abençoe, que tenha muitos anos de vida, muita alegria. Edinho também, forte abraço, Edinho, parabéns, Deus te abençoe. Que Ele te use aí cada vez mais na primeira igreja batista em João Pessoa. Edinho é diácono lá na igreja. E tem um louvor que a gente não ensaiou esse louvor, mas muitas pessoas conhecem. Quem fez cursilho, encontro de jovens, encontro de casais, certamente vai lembrar. E eu não sei se você poderia cantar aí na sua casa. Eu vou ensaiar aqui cantando e você vai lembrar desse louvor. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro, eu sou o vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Seja um vaso novo nas mãos de Deus, que é o oleiro da nossa vida. Então, vamos orar e agradecer a Deus esse tempo. Esse louvor fala muito ao meu coração. Escutei ele, um dos louvores que eu escutei quando me converti. E a gente precisa sempre lembrar e desejar ser um vaso novo na mão do oleiro. Seja uma nova criatura na mão de Deus. Tenha uma nova vida na pessoa de Jesus Cristo. Creia profundamente. Nós vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo que nós tivemos aqui juntos. Se você entende que precisa de restauração, decida hoje se lançar nas mãos de Deus, em nome de Jesus Cristo. Faça isso. Se lance na mão do teu Deus. Ele vai restaurar você. Faça isso todo dia. Porque todo dia Ele nos dá oportunidade. Ó Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Pai, a oportunidade que o Senhor nos deu de estar fazendo essa live, de estar com tantas pessoas espalhadas pela Paraíba. Ó Deus, abençoa a Zilce lá em João Pessoa, Pai, Denise, Lucas, minha mãe, Sara. Abençoa, Deus, a minha irmã lá em Santa Luzia, meu sobrinho, meus sobrinhos,
Davi e Caleb, meu cunhado também. Abençoa a Irla, Deus, lá em Coremas. Edinho, lá em João Pessoa. A tua igreja aqui em Cajazeiras, Pai. Tantos que estão participando da live. Obrigado pela vida de cada um, Senhor. Toma-nos em tuas mãos, Pai, e restaura a nossa vida. Queremos, desejamos ser novas criaturas. Visita, Senhor. Visita cada pessoa que possivelmente esteja com a sua vida aos pedaços. Como o oleiro toma um vaso em suas mãos e o refaz, faz com as nossas vidas, Pai. Toma-nos em tuas mãos e restaura para a glória do teu nome, Senhor. Visita cada um. Toma cada um pelo teu braço forte. Fortalece, Senhor. Aquece a fé, Deus, e o amor de cada um neste momento, Pai. Tu és um Deus soberano e ainda assim nos ouve, assim como o Senhor ouviu a oração de Jeremias. Ouve a nossa oração, Deus. Restaura a saúde, Senhor, daqueles que estão doentes. Restaura as famílias, os casamentos, as finanças, as amizades. Restaura, Deus, o sentimento quebrado, os corações decepcionados, os corações desiludidos, os corações entristecidos. Se a nossa vida estiver distante ou diferente daquilo que o Senhor planejou, Deus, quebra-nos, nos faz em pedaços, ainda que venha doer, Senhor, mas restaura-nos, faz cada um de nós de novo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a vida de Temi, Senhor, por mais um ano que o Senhor concede a ele. Abençoa a vida de Edinho também, que aniversaria, e tantos outros que estão aniversariando também, Senhor. Ó Deus, que esse tempo difícil venha passar, mas que seja um tempo de restauração da nossa vida. Que a tua igreja volte mais forte, com mais intrepidez de pregar a tua palavra, de anunciar salvação a vidas que estão mortos, distante de Deus, nos seus delitos e pecados. Pega a tua igreja, toma a tua igreja, Deus, e nos leva a mostrar ao mundo inteiro que ainda há esperança, que o Senhor tem o mesmo poder para restaurar e salvar nossas vidas. Amém. Abençoa o teu povo, Deus. Engrandece o teu nome em nosso meio. É assim que nós te oramos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.
Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, e ser achado nele. Jesus, o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, declare o nome de Deus. Yeshua. Amém. Glória a Deus por esse momento que tivemos aqui, por essa palavra maravilhosa, né, pastor? Para quem não está vendo, o pastor está chorando. Mas realmente foi uma palavra muito profunda, muito forte aos nossos corações. E grandes coisas Deus tem feito através da vida do pastor e das lives que nós temos feito. Que não seja eu, que não seja o pastor, mas que seja simplesmente o poder de Deus em nossas vidas, né, pastor? E a gente vê como, quando a gente se lança nas mãos de Deus, como Ele nos usa. E para principalmente abençoar outras vidas. E como Ele tem usado a vida do Senhor para abençoar a vida de tanta gente, né? Então, nós só temos a agradecer também a todos que tiveram conosco. E que Deus abençoe a cada um de vocês, que amanhã nós possamos estar novamente em comunhão,
no culto, nós vamos ter o nosso culto de louvor e adoração às 6h30. E que você possa acompanhar nas redes sociais, que você possa juntar a sua família para assistir, que você possa mandar o link para outras pessoas, que a gente possa realmente juntar mais pessoas e levar esse evangelho, levar essa palavra, que aquela pessoa que você diz assim, não, fulano nunca vai na igreja não, ele não anda em igreja, mas pode ser que na casa dele ele assista, pode ser que na casa dele, no íntimo dele, ele necessite ouvir a palavra de Deus, e nós necessitamos, cada um de nós necessitamos ouvir a palavra de Deus. Então, não desista dessas pessoas, manda o link, ora por essas pessoas, ora por outras pessoas também para entregar suas vidas a Cristo. Domingo passado nós tivemos Juliana que entregou a vida dela para Cristo e foi um momento lindo, e nós temos que orar por ela, temos que orar por outras pessoas também que entregaram a Cristo, mas veja que até pelas lives teve gente que entregou a vida a Cristo, porque a obra de Deus ela não para. O mundo pode parar o comércio, pode parar, pode ter um colapso em tudo, mas a obra de Deus ela não para. Ele é um Deus do princípio, meio, fim, ele é tudo em nossas vidas. Então, que bom nós podemos estar aqui adorando a Deus e falando do amor de Deus nas nossas vidas. Então, que Deus possa estar abençoando cada um nessa noite e que amanhã nós possamos nos encontrar novamente às 6h30. Se você quer rever depois esse culto, essa palavra que foi muito forte, nós vamos colocar esse culto na nossa conta no YouTube, que é Primeira Igreja Batista em Cajazeiras, e nossos outros cultos já estão lá disponíveis. Então, vai lá, a gente tem muitos temas edificantes, domínio próprio, a fé, sobre várias outras coisas que nós já falamos aqui, sobre arrependimento, e hoje nós falamos sobre restauração. Então, que Deus abençoe e uma boa noite para vocês. Deus abençoe vocês todos. Forte abraço. Até amanhã.